Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Seja mais uma vez muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Eu sou Rafael Carneiro, para quem não me conhece ainda, planejador financeiro. Passo meu tempo, meus dias buscando entender a forma como a gente se relaciona com o dinheiro e fazer com que essa forma seja a melhor possível, que a gente consiga ter a melhor relação com o dinheiro possível para atingir nossos objetivos, para ter uma vida financeira saudável. Além do podcast, do Falando de Dinheiro, que vai ao ar toda quinta-feira nas principais plataformas de áudio, de streaming de áudio, vocês podem me encontrar também na newsletter, que é Falando de Dinheiro também. Vou deixar um link da descrição, o link da newsletter na descrição do vídeo, porque o podcast vai para o YouTube também, do vídeo ou do podcast. E vocês podem me encontrar também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Vocês me encontram lá como Rafa B. Carneiro, Rafa com PH, Rafa B. Carneiro, tudo junto. Vocês vão me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter. E minha ideia é lá trocar papo, bater papo, conversar, trocar experiências, porque eu acho que assim a gente, somente falando, conversando sobre o dinheiro, é que a gente consegue ter uma experiência melhor, ter uma vida financeira mais tranquila e mais sadia. Por falar nisso, vamos para o tema de hoje. Aproveitando que estamos na Copa do Mundo, momento de euforia, Brasil, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, mais tarde tem Brasil e Coreia, não posso nem falar se ainda quer que o Brasil seja hexa, porque eu não sei se o Brasil vai passar da Coreia. O Brasil passou da Coreia, você já sabe, o Brasil vai continuar na luta pelo hexa. Muita gente se empolga, muita gente vê os jogos, principalmente as pessoas que gostam muito de futebol, e aí ficam, será que dá para eu ir para uma Copa também? Será que dá para acompanhar meu país na Copa do Mundo? E aí, vou falar sobre isso. Como fazer para se organizar, se preparar para acompanhar uma Copa do Mundo. Essa Copa no Catar, a gente sabe, os custos foram absurdos. Além do dólar estar caro, as coisas no Catar custam bastante caro. A próxima Copa, em 2026, vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Os jogos vão acontecer nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E a Copa vai ser de 8 de junho a 3 de julho de 2026. É a primeira vez que uma Copa vai ser sediada por 3 países diferentes, E isso, inclusive, pode ser um problema, a depender de como seja a logística dos jogos. Para você sair do México, o Brasil joga uma vez no México, no outro, 3 dias depois, 4 dias depois, joga no Canadá. É mais complicado e mais custoso, Vai sair muito mais caro um trabalho desse. Mas a gente pode ter por base alguns valores, algumas ideias de como se organizar. A Blue 3 Investimentos, eu vi recentemente, fez um cálculo do quanto seria necessário, levando aí o dólar em 5,40, e isso é um ponto a se destacar. A gente não sabe se o dólar vai se manter nesse patamar daqui até lá, mas a gente tem que fazer o cálculo com base no que a gente tem hoje. Levando em consideração o dólar 5,40, a gente indo para um país exclusivo, os Estados Unidos, o Canadá, o México, indo para um exclusivo, e aí levando em conta você assistir 3 jogos, alimentação, hospedagem e viagem, seria um valor médio, a valores de hoje, R$35 mil. Era o que seria necessário para você fazer essa viagem. 3 jogos, alimentação, passagem, hospedagem, indo para um destino só, o México, os Estados Unidos, onde a Copa vai acontecer. Por essa conta básica, a gente já consegue ter uma noção do que vai ser necessário ou de como a gente se preparar. Basicamente, pegando tudo a valores de hoje, se você fizer investimentos mensais de R$600 por mês,
no Tesouro Selic, em 48 meses, você teria os 36 mil, mais ou menos, necessários para essa viagem. É uma forma de se organizar. Você parte do básico. Qual é o básico? Quando é que vai ser a viagem? Isso serve não só para a Copa do Mundo, serve para diversos outros destinos, diversos outros desejos, diversos outros objetivos. Você parte de 2 pontos. Você tem 3 variáveis, né? Você vai ter 3 variáveis: o valor total, o tempo que você vai estar lá e quanto você pode poupar. Que aí você vai fazendo a estratégia. Nesse caso da Copa do Mundo, a gente tem o valor total e tem um tempo, que é junho de 2026. E tem um valor total 36 mil. Então você tem que entender quanto você precisa de aporte por mês para que isso aconteça, para que chegue esse valor. E aí você vai ver se está dentro da sua realidade ou não fazer isso. Nesse caso, R$ 600 por mês estariam dentro da sua realidade. Você pode fazer isso, você pode um pouco mais, você pode um pouco menos, e você vai adaptando o que pode ser feito durante esse período. Mas, por exemplo, se você não tivesse o valor total, você vai colocando o que você pode dentro do prazo. Eu posso fazer 300 por mês, não sei quanto é que eu preciso no total, dentro de 5 anos, o objetivo em 5 anos. É o que você vai juntar durante esse período. Ou você tem um valor, eu posso 400 e preciso de 36 mil. Não vai conseguir, tendo segurança para investir, não vai conseguir para 2026. Você vai ter que jogar o objetivo um pouco mais para frente, porque você vai ter que respeitar suas limitações. É importante respeitar as limitações para que não tenha nenhum problema, nenhum tipo de problema financeiro, psicológico, nenhum tipo de problema depois. Você separa essas 3 variáveis, o valor total, o prazo e o valor do aporte, para que você vai fazendo um ajuste. Se o aporte é pequeno e não vai chegar dentro do prazo, porque mudando da Copa, né? Vamos falar da Copa, pode ir para a Copa 2030. Se não consegue juntar para 2026, pode começar a juntar para 2030, respeitando seu limite de aporte mensal, de investimento mensal. Ou eu não consigo, eu vou juntar mais do que os 600 por mês, vai dar mais de 36 mil, posso ir para 4, 5 jogos, 7 jogos na Copa, pode ser. Ou vou juntar para ir para 3 jogos, vou para 2 jogos somente. Você faz esses ajustes dentro da sua realidade para que os objetivos sejam alcançados de maneira satisfatória. E aí a gente entra em um outro ponto. Que ponto é esse? A rentabilidade. Vocês viram que eu falei sobre o Tesouro Selic. Vocês viram que eu comentei que é valores de hoje. Só que a gente está projetando um investimento para daqui a 4 anos. Hoje, o Tesouro Selic nos dá uma rentabilidade de 13,75% ao ano. Quer dizer que vai ser assim ao longo dos 4 anos? Muito provavelmente não. E aí? O que a gente pode fazer? E aí é você estruturar o que você quer com base no risco e na capacidade de tomar risco. Se eu quero ir para a Copa do Mundo daqui a 4 anos, que não é um período muito longo, eu preciso de segurança nesse valor. Eu preciso ter determinado valor até lá. E aí você estuda. Você não vai para ações, renda variável? Bom, renda variável você pode ter o risco da volatilidade, das oscilações. E aí, ao invés de viajar para o país da Copa, vai ter que viajar para o interior para curtir o São João aqui vendo a Copa, se tiver uma variação muito grande. Uma brincadeira para entender, né? A gente não pode ficar à mercê desse risco. Então você vai para algo mais seguro, que é a renda fixa. Pode ser o Tesouro Selic? Pode. Lembrando que o Tesouro Selic vai ter uma rentabilidade próxima à taxa Selic, equivalente à taxa Selic, que pode ser alterada, pode subir ou pode cair. A tendência é que ela não continue em 3,75 ao longo dos 4 anos. Inclusive, a tendência é que ela tenha
uma retração nessa taxa Selic durante esse período. Pode pegar um título pré-fixado? Pode. Um título pré-fixado, ele vai te dar exatamente aquele retorno ao longo ao final do título, né? No vencimento dele. Ele tem um risco ao longo do processo de você ver o valor, seu patrimônio, valendo mais ou valendo menos, é chamada marcação a mercado. Em termos gerais, como é que isso funciona? Vamos supor que hoje eu peguei um título que vale 15% ao ano, que me paga 15% ao ano, com a Selic a 13%. A Selic subindo, vamos supor que a Selic foi para 16%. Esse meu título não vai fazer mais tanto sentido, porque a própria Selic está me pagando mais do que ele. Ele é desvalorizado. Então, se eu vender o título antes da hora, nesse caso, eu vou ter ou uma rentabilidade abaixo do que eu contratei, que era os 15% ao ano, ou posso até ter prejuízo. Agora, vamos supor que eu tenho um título de 15% ao ano e a Selic saiu de 13% para 7% ao ano. Esse meu título ficou muito mais valorizado. Vale muito mais a pena ter um título que paga 15% do que ficar na Selic que paga 7%. Esse meu título valorizado, ele vai me pagar mais do que os 15% que eu contratei lá no começo. Esse é um ponto para se entender que as pessoas podem comprar e vender antes do prazo alguns títulos, que é possível fazer isso. Nesse cenário, você não tem que se preocupar com isso, porque seu objetivo é ter determinado valor daqui a 4 anos para a Copa do Mundo. Se o que você contratou está dentro do que é necessário para você atingir aquele patrimônio, não tem problema. Não quer dizer também que se a Selic cair bastante, se o título valorizar, você não vai desperdiçar essa chance de ter uma rentabilidade ainda maior. Vai aproveitar. O que eu estou falando é que você não precisa se preocupar com a oscilação do seu título, com a marcação ao mercado durante esse período. Preocupe-se na inicial, porque rentabilidade a gente não consegue, a gente não tem gerência sobre ela. Preocupe-se então em definir o objetivo, Copa do Mundo de 2026. Qual o valor necessário? Vamos levar em conta aquele estudo, 36 mil. Eu tenho 48 meses, menos de 48 meses, né? Aí não seriam mais 600, para atingir esse valor. Vamos supor que tenho 48 meses, para ficar mais fácil. Então, eu teria que investir R$600 por mês para atingir o objetivo. E você vai buscando essa conta e esse objetivo ao longo do período. E ao longo desse período, você vai acompanhando a variação da taxa de juros, se você investir no Tesouro Selic, para saber se vai continuar te dando aquele objetivo no final. Mas a preocupação inicial tem que ser aquela: definir o que é Copa do Mundo, o valor necessário, 36 mil, e quanto eu posso fazer de aporte mensal. Nesse caso, supondo, eu posso fazer R$600 de aporte mensal. Com a taxa Selic de hoje, eu alcanço meu objetivo lá na frente. A taxa Selic caindo, vai precisar fazer alguns ajustes durante o período para atingir o objetivo. Mas lembrando, de nada adianta acompanhar demais a rentabilidade de investimento se eu não tenho todo aquele objetivo definido, né? Tudo bem estruturadinho, tudo bem encaminhado, tudo bem entendido do que eu preciso fazer. E a poupança, Rafael? Bem, poupança, eu indico, inclusive, quem não viu ainda pode ver o episódio que eu falo sobre a poupança e falo sobre a reserva de emergência. É uma boa opção para a reserva de emergência. Mas para esse caso, que a gente pode dar um up, dar um grau a mais no patrimônio com a rentabilidade, a poupança, ela não é muito indicada. Tranquilo, pessoal? Era esse o recado de hoje. Lembrando, redes sociais, Rafa B. Carneiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. E até semana que vem com mais um Falando de Dinheiro.